Vamos então dar continuidade ao nosso curso de pressurização e hoje falaremos nessa aula sobre uma pressurização manual feita no solo, um cheque de pressurização. Podemos observar alguns detalhes já no nosso painel. Eu aqui, como nós vamos falar apenas de uma pressurização manual no solo, eu utilizei apenas a metade do nosso painel para poder deixar espaço aqui para algumas observações. Então observem bem que o nosso painel já está configurado para fazer uma pressurização no solo, um cheque de pressurização. Pois a nossa luz manual, que é verde, está acesa e o nosso seletor de função está selecionado agora para manual DC. Essas já são algumas medidas tomadas para se fazer um cheque de pressurização. Um outro detalhe é que o nosso switch de ground flight está selecionado para flight. E o que isso significa? Isso significa que toda vez que você seleciona esse switch para flight, a aeronave faz uma pré-pressurização, ou seja, ela faz uma pequena pressurização para 200 pés abaixo do nível do solo. Dando continuidade, então, nós vamos falar agora das precauções que devemos ter ao fazermos uma pressurização de uma aeronave. Em primeiro lugar, eu destaquei aqui duas fontes de ar, ou seja, devemos ter, no mínimo, duas fontes de pressão pneumática para a aeronave. Como já vimos em outros treinamentos, as fontes pneumáticas para uma aeronave podem ser a sangria de ar dos motores, a nossa APU, unidade de força auxiliar, ou uma fonte externa, uma LPU. Então, dessas três fontes, é necessário que nós tenhamos pelo menos duas fontes. Um motor com a APU ou uma LPU com a APU, para que possamos então pressurizar a aeronave. E por que disso? Devemos fazer isso porque, no caso da falha de uma dessas fontes, não fiquemos totalmente desguarnecidos de fonte de pressão pneumática e necessitemos fazer comandos bruscos para evitar uma despressurização rápida da aeronave. Então, a primeira recomendação é termos pelo menos duas fontes de ar. Dois operadores. Sim, é necessário que façamos a pressurização tendo dois operadores que conheçam o sistema e que saibam operar o sistema. Pois, no caso de um deles passar mal, o outro despressurizará a aeronave para que pessoas externas possam acessar o interior da aeronave. Então, ter dois operadores que conheçam o sistema é mandatório. Nunca fazer uma pressurização sozinho. Diferencial de pressão, 3 PSI. Esse valor é um valor suficiente para podermos fazer cheques na aeronave. Então, fazer uma pressurização e levar o diferencial até 3 PSI já é o suficiente para checar portas ou outros vazamentos. Logo, a menos que o teste requeira um diferencial maior e que esteja coberto pelo manual de manutenção, 3 PSI é um valor suficiente para fazermos cheques de vazamento na aeronave. Num caso específico dessa aeronave, eu coloquei aqui, use manual DC. Como está selecionado? E por que devemos utilizar manual DC? Porque o manual DC ele tem uma resposta mais lenta da nossa outflow ao nosso comando. Então, quando comandarmos a válvula para fechar ou para abrir, a resposta dela é menos sensível ao nosso comando. Mas nada impede que façamos em manual AC, se assim preferirmos. Mas, como já foi dito aqui,
Essa é uma característica dessa aeronave. E por último, eu coloquei aqui uma recomendação que diz respeito às condições do operador. Eu resumi da seguinte forma: evite pressurizar uma aeronave se estiver resfriado. Na verdade, evite pressurizar se você tiver qualquer tipo de obstrução respiratória, qualquer problema respiratório, pois a pressurização ela irá afetar as suas vias nasais, podendo gerar dores de cabeça e até consequências piores. E por último, devemos fazer sempre a nossa pressurização de forma lenta, para que os ocupantes da aeronave, pessoas que possam estar trabalhando no seu interior, não venham a passar mal. Falamos aqui então das recomendações que são necessárias para se fazer um cheque operacional do sistema de pressurização da aeronave. Seguindo essas normas, você fará uma operação tranquila, um cheque tranquilo, sem nenhum problema. Na próxima aula, faremos aqui uma simulação no cheque de pressurização.